Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Jonas Cândido. Bem-vindos ao programa Em Poucas Palavras, que está entrando no ar mais uma edição aqui com você. Estou eu, Natsa Matias, e o meu convidado, comentarista deste programa de hoje também, o pastor Jonas Cândido, pastor auxiliar na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia e diretor do Instituto Presbiteriano de Educação. Olá, pastor. Olá, Natsa. Que bom estarmos juntos mais uma vez para esse bate-papo. O site Nova Escola, reverberando a escritora e educadora Cléo Fante, a autora do livro Fenômeno Bullying, na qual ela afirma que esta prática é uma das formas de violência que mais cresce no mundo. Destaca ainda que, segundo a especialista, o bullying pode ocorrer em qualquer contexto social, como escolas, universidades, famílias, vizinhança e locais de trabalho. O que à primeira vista pode parecer um simples apelido inofensivo, diz ela, pode afetar emocional e fisicamente o alvo da ofensa. Esse é o tema do programa de hoje, com o comentário do pastor Jonas Cândido. Pastor Jonas, como diretor de uma escola cristã, como é que o senhor vê a questão do bullying e como a palavra de Deus pode ser útil para a prevenção e o tratamento das vítimas dessa prática? Bom, Natsa, o bullying é uma realidade no nosso meio e ele acontece não só na escola, mas acho que a escola foi quem trouxe à luz essa expressão e é onde as coisas, creio, mais acontecem. O bullying é uma atitude deliberada de uma pessoa ou de um grupo de pessoas contra uma outra, com o fim de humilhar, com o fim de desprezar, de separar, de colocar à parte alguém. E essa é uma realidade que acontece em qualquer escola, na nossa escola também. Isso é algo com o qual nós devemos nos preocupar. Nós temos um trabalho que é contínuo lá e tem a ver com trabalhar valores nas crianças, valores, especialmente valores bíblicos, especialmente aqueles que têm a ver com o respeito ao próximo, com o amor ao próximo, e tem sido um desafio constante. A Bíblia não fala de bullying. A Bíblia fala do zombador, não é, que escarnece ao seu irmão, que despreza o seu irmão. E desfiz por brincadeirinha, né? Exato, e desfiz por brincadeirinha. E são coisas que hoje acontecem, não é, com outro nome. Uma outra questão extremamente importante é que nós devemos diferenciar, e aí é um alerta para nós como educadores, mas também para as famílias, para os pais. Nós devemos diferenciar o que é bullying do que é uma brincadeira da criança, do que é uma situação normal de competição entre eles, que eles vão se resolvendo. Tá, mas onde é que está o limite, então, entre um e outro? O limite está exatamente quando aquilo que é feito contra o outro produz nele um sentimento de humilhação, de tortura emocional, que ele não quer mais pertencer ao meio. Essa é a principal característica do bullying. Você percebe que uma criança está sofrendo bullying quando ela não quer mais estar lá. Ela fica sozinha no recreio porque ela não quer se relacionar com os colegas. Ela diz para a mãe que ela não quer ir para a escola. A escola é um lugar ruim para ela, porque emocionalmente ela está sendo torturada ali. Esses são uns sinais, então, basicamente. Exatamente. Né? De isolamento, de não querer mais ir à escola, né? Até Exatamente. Fazer alguma questão com relação a isso. O bullying, ele de fato, ele oprime as pessoas e interessante que parece que é o desrespeito ao direito do outro, né? Uma das formas para a gente entender esse limite seria identificar quando a pessoa não quer, não. Né? Exatamente. É respeitar o não do outro, é ser capaz de acolher o outro com as diferenças que ele tem. Né? Nós temos crianças com todo tipo de temperamento, nós somos crianças mais tímidas, crianças mais expansivas, e às vezes o bullying nasce exatamente dessas pequenas diferenças, porque a hora que alguém é mais tímido, ele vai jogar futebol, por exemplo, e ele não é tão bom quanto o outro colega, então os outros todos começam a usar aquilo contra ele, né, o tempo todo. Uma coisa é você rir porque alguém errou um chute. Furou, né? Exatamente, né?
A outra é quando aquilo fica uma coisa constante, não é? E qualquer lugar que a pessoa estiver, que a criança estiver, os outros vão se referir a ele como furão. Entendo. Mas há coisas que acabam não apenas com apelido, mas como é que é essa questão do bullying que leva à violência, né? Existem dois tipos de violência que podem ser produzidos pelo bullying. A primeira dela é a violência produzida por aquele que pratica o bullying. Uhum. Ele pode praticar o bullying com uma violência verbal, não é? Mas ele pode praticar o bullying com uma violência física também. Sim. Né? Toda vez que ele passa pelo colega, ele dá um tapa, ele dá um beliscão, ele empurra, ele coloca um outro colega atrás e empurra para que a pessoa caia de costas. E existe a violência gerada pelo bullying, que é uma reação ao bullying. Então a gente tem situações em que o colega se cansa de tanto ser criticado e ele resolve partir para cima. Para se impor, né? Para se impor, assim. exatamente. Algumas pessoas até dizem que o dizer não, né, imediatamente já é uma maneira de parar com isso aí, mas às vezes as pessoas agem até com violência para dizer não, mas Exato. É uma linha muito tênue, pastor, porque as pessoas sofrem tanto, não estou justificando né, a reação, mas às vezes as pessoas vão guardando dentro de si essa perseguição o tempo todo, essa pressão, muitas vezes emocional, porque o físico tem como mostrar, olha, me machucou e tudo, mas aquela pressão emocional que o cara fica fazendo com o colega ali, que ninguém está vendo, não, eu não fiz nada disso, né? E a pessoa vai se guardando, de repente ela explode, né? Exatamente. Me parece que muitos daqueles casos, não todos, obviamente, mas daqueles casos de alunos que entram em escolas para atirar nos outros, e no que acontece muito nos Estados Unidos, já alguns especialistas disseram que isso vem por causa do bullying sofrido, né? Como se eu disse, essa reação. Né? Alguns casos isso é verdade mesmo. Mesmo na nossa escola aqui nós já tivemos experiência de crianças que reagiram. Elas, claro que numa medida menor, mas isso é verdade. Agora, uma coisa que eu penso, e eu vivi isso com os meus filhos, e outras pessoas certamente devem ter vivido também, é de você ter a percepção que o seu filho está sofrendo alguma coisa dessa natureza e você ensiná-lo a reagir de uma maneira não violenta e ensiná-lo a reagir de uma maneira positiva também. Ter personalidade. Exato, né? Porque a superproteção para que a criança não sofra nada também, é difícil, você não vai conseguir colocar a criança numa redoma, numa bolha. A vida inteira. Um dia ela vai ter que enfrentar essa situação. Sim, né? é verdade. Então, são situações que precisam ser muito bem orientadas pelos pais. A escola precisa estar muito atenta. E no nosso caso, por sermos uma escola cristã, a gente procura estar atento e procura ser preventivo também. Então nós temos programas desenvolvidos pela capelania da escola exatamente para prevenir isso. É uma maneira de você tratar com as crianças e conversar sobre o assunto, mostrando os efeitos danosos, estimulando a criança a fugir de praticar o bullying e também de não aceitar o bullying calada, né? Isso. Qual seria, então, nesse momento, um conselho que o senhor daria, por exemplo, para algum ouvinte que esteja suspeitando que o seu filho, sua filha, algum parente na escola, no trabalho, esteja sofrendo bullying? Como é que ela pode entender isso? Como é que ela pode se aproximar para tentar descobrir isso ou não? Primeiro, converse com o seu filho. Né? Seja amigo do seu filho. Porque ele já está sofrendo uma violência emocional fora da relação da família. Então, converse com ele, seja próximo dele. E depois, se isso é uma coisa que está acontecendo na escola, faça da escola sua parceira. Normalmente, às vezes, as pessoas olham para a escola como se a escola fosse a culpada já. A escola é talvez uma das grandes interessadas, ou juntamente com a família, os dois maiores interessados em que isso não aconteça. Né? Seja parceiro, vá, converse com a escola, tente descobrir alternativas, né? Tanto para apoiar o seu filho, quanto para corrigir aquilo que está acontecendo e que está gerando bullying com o seu filho. E também, a gente precisa diferenciar o bullying, né? Como eu disse há pouco, de situações corriqueiras, do dia a dia da criança. O meu filho... o colega empurrou ele está sofrendo bullying. Não foi isso, né? Ele errou o gol e todo mundo riu dele. Isso não é bullying. Bullying é uma situação corriqueira, continuada. Uma perseguição. Não é? É algo que precisa ser enxergado assim.
não há nada melhor do que você ser parceiro do seu filho e da escola do seu filho, conversar com ele, ser parceiro do professor do seu filho, do coordenador do seu filho, isso vai ajudar e muito. Esse é um assunto extenso, mas temos poucas palavras para abordá-lo. E o nosso conselho aqui, você que está ouvindo o programa e pratica isso, pare imediatamente. Você pode, na verdade, estar criando um problema para você mesmo, uma vez que essa pessoa pode até querer se vingar de você de uma forma violenta. Com certeza. Violência gera violência. Pare imediatamente. E você que está sofrendo por isso, passando por bullying, por essa perseguição emocional, física, procure falar, conversar com alguém de sua confiança e abrir o coração, procurar, no caso, a direção de uma escola e tentar resolver a questão de uma forma bem pacífica, da melhor maneira possível que nós indicamos. E vocês, pais, conversem mais com seus filhos, procurem saber quais são esses sinais que eles estão dando desse tipo de coisa. E lembre-se também que às vezes você é perseguido porque você é uma pessoa que causa inveja, né? Tem tanta coisa boa e o cara, vamos tentar achar uma coisa ruim para persegui-lo, para diminuí-lo. Tente achar o seu lado positivo, tá? A sua coisa boa, aquilo que você tem e que, de fato, valorize isso e vá em frente. Certo, pastor? Muito é isso bom, aí? Muito bom. Nosso tempo chegou ao final, falamos hoje sobre bullying, agradecendo já a sua audiência. Tendo mais alguma dúvida sobre essa questão, entre em contato conosco. 8117-2986, o DDD é 62, repetindo, 62 8117 2986 é o WhatsApp para sua participação. Eu queria terminar lembrando de um texto de Provérbios, né, que diz que nós devemos lançar fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda e cessarão as demandas e a ignomínia, a vergonha. Né? Isso. Sempre que nós tivermos uma situação que vai gerar um desconforto, uma tristeza no coração de outra pessoa, nós devemos empreender todo o nosso esforço para tirar isso fora. E se existe alguém que não consegue entender o mal que isso causa, ele também não pode permanecer. Né? Então, minha gratidão por poder compartilhar com vocês nesse dia desse assunto tão desafiador e tão contemporâneo. Muito obrigado, Nathan, pelo convite. Eu que agradeço. E até o próximo programa, se Deus quiser. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Entra na roda, vem comigo. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo